Quantas vezes o casamento está ruim e você faz as contas e diz, olha, se eu me divorciar agora, rapaz, é melhor agora do que depois ficar pior, porque tem o projeto de comprar uma casa, aí vai ser metade, só que a outra parte combinou que só vai dar 60%, mas para o juízo vai ficar 50%, não tem para onde correr. Tiago, capítulo de número 1, verso de 12 a 15, nos traz uma grande verdade. Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que suporta com perseverança a provação. Você concorda com isso aqui? Você concorda com isso? Que feliz é o homem que suporta com perseverança a provação? Vocês concordam com isso? Mas é muito difícil, não é verdade? Por que esse homem é feliz quando suporta com perseverança a provação? Por quê? Vocês concordaram de que o homem que suporta com perseverança a provação, ele é feliz. E por que ele é feliz, igreja? Oi? Por que ele é feliz? A palavra do Senhor diz que feliz é o homem que suporta com perseverança, com paciência, a aprovação. Eu confesso a vocês, eu fico impaciente até de esperar um documento ficar pronto. Quando eu sei que um documento, ele basicamente é receber umas 3 etiquetas e um rabisco, uma rúbrica, e esse documento para receber 3 etiquetas coloridas e um rabisco, ele demora às vezes 15 a 20 dias, e você ainda fica vendo no site que ainda está sob análise, sendo que você já preencheu tudo, já entregou tudo, já pagou tudo, e ele fica lá em análise. E a minha vontade, eu confesso, que é de chegar para o indivíduo e dizer, eu te ajudo a analisar, pode me perguntar. Se me perguntar ou quiser ler o documento, vai dar na mesma, sou eu que estou aí nesse papel, fica à vontade. Eu quero te livrar dessa letargia, dessa análise infinita. Aí vem a palavra do Senhor e diz, bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com paciência a provação. Feliz é aquele que suporta com paciência a provação, não a letargia alheia. Mas como é difícil suportar a provação com paciência. Quantas vezes o casamento está ruim e você faz as contas e diz, olha, se eu me divorciar agora, rapaz, é melhor agora do que depois ficar pior, porque tem o projeto de comprar uma casa, aí vai ser metade, só que a outra parte combinou que só vai dar 60%, mas para o juízo vai ficar 50%, não tem para onde correr. Aí você começa a fazer cálculo. Você começa a fazer cálculo de quantos anos você tem com a sua vida para frente e se vale a pena passar por aquela circunstância desejável no casamento naquela hora. Quantas vezes no trato com os filhos você começa a fazer conta? Se é mais fácil despachar para a vida, porque senão volta arrebentado mais novo, ou se é mais fácil segurar mais um pouco, porque quem sabe ele vai te ouvir dentro de casa. O tempo inteiro, por mais que os elementos emocionais estejam inseridos na equação, mas o tempo inteiro você está fazendo conta. O que vale mais a pena? Onde eu vou ganhar mais tempo? Onde eu vou ter menos impacto financeiro? Onde eu vou ter menos impacto emocional? Onde meu filho será mais feliz? Onde minha filha será mais feliz? Por quê? E aí vem a palavra do Senhor e diz, filho, felicidade é suportar com paciência os momentos ruins. Por quê? Porque depois que você foi aprovado, você receberá uma coroa. Mas essa coroa, filho, não é uma coroa que você vai vender, vai no antiquário, não. É a coroa da vida. É a coroa do entendimento da existência. É a coroa de compreender o que é bem e mal o tempo todo. É a coroa da maturidade. É a coroa do amadurecimento. É a coroa de não ter jogado, não ter dado perda total em zilhares de relacionamentos. É
esta coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quantas vezes nas suas contas você fecha as contas e diz: olha, então é mais fácil tomar essa decisão agora, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, porém alguma coisa dentro de você diz: não faça isso. Não faça isso. E a Bíblia diz que se você suportar esta provação com paciência, você será aprovado. Aprovado por quem? Pela sociedade? Você acha que alguém vai te dar uma medalha de honra ao mérito porque você teve paciência e salvou seu casamento? Você acha que a sociedade, como ela está hoje, vai te dar uma medalha de honra ao mérito porque você preservou a vida apesar de todos os pesares? Guarde bem isso. Se a provação é uma prova, alguém está te avaliando. E essa avaliação não necessariamente é do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai. Não necessariamente é do vizinho, do pastor ou da sociedade. Mas se é uma prova e você está submetido a uma prova, alguém está te avaliando. E só quem te avalia pode dizer que você foi aprovado. Volta um pouco a bola, o meio de campo está tumultuado, volta um pouco a bola, olha o jogo melhor. Você já parou para pensar que talvez a pessoa que está te avaliando é a pessoa que você menos consulta no momento das suas provações? Se a vida é uma prova, quem está te dando essa nota? É o blog? É o colunista político? São os comentários do Face? São os views do Instagram? Quem está te dando essa nota? Qual o seu pressuposto para dizer que você passou por uma aprovação e você foi aprovado? Quando passamos por provações, a pessoa que menos consultamos é Deus. E se passamos por provações, é porque Ele está nos avaliando. A palavra do Senhor ainda diz: ninguém ao ser tentado, já mudou. Uma coisa é a provação, outra coisa é o quê? A tentação. Tem diferença entre os dois, gente? Como que eu reconheço um e outro? Como que eu sei o que é provação de Deus e o que é tentação de Deus? É simples, olha o que diz a palavra. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém. Deus não nos tenta. Ué, Deus nos prova, isso nós entendemos. A tentação vem de Deus? O texto diz que não. Porque o próprio Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Imagina, ainda bem que Deus não pode ser tentado pelo mal. Já pensou? Se nós não temos paciência de esperar um documento em análise 2 meses, o que são 2 meses? Se nós não temos paciência para isso, você teria paciência com 8 bilhões de seres humanos que acham que vai ter um céu para cada um deles? Você teria paciência para 8 bilhões de hedonistas que só se dedicam a fazer coisas que lhe proporcionam algum nível de prazer? Ainda bem que Deus não é tentado pelo mal, porque se Ele fosse, nós já teríamos sido consumidos há milhões de anos passados. Mas Deus não é tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ora, se Deus nos prova com o objetivo de nos dar uma coroa da vida, a maturidade, o conhecimento, a sabedoria, e você conseguir muito mais e ter um maior regozijo em relação à sua vida antes,
Mas ao mesmo tempo, Ele não nos tenta se Deus nos prova, mas não nos tenta. Eu sou tentado, logo só posso ser tentado pelo diabo, não é isso? Ao contrário, verso de número 14. Cada um é tentado pela sua própria, quando esta o atrai e seduz. Provação é quando o Senhor me avalia, literalmente querendo me dar um prêmio, querendo me dar um presente. Tentação é quando eu me enrosco e me lasco naquilo que eu acho que seria o melhor para mim, mas na verdade, com toda sinceridade, nada mais é do que um egoísmo meu travestido de boas intenções, de boa vontade. Vou simplificar. Como eu gostaria de ter, Anderson, como eu gostaria de ter recursos para poder abençoar abrigos e, quem sabe, fazer uma instituição de caridade voltada só para menores em processo, em estágio de adoção. Que maravilhoso! E aí, de repente, alguém, para me abençoar, resolve me dar uma Ferrari. E claro, eu vou pegar o dinheiro dessa Ferrari, eu vou vender e vou investir nisso tudo. Mas eu nunca andei de Ferrari. Será que eu posso andar de Ferrari um dia ali na Avenida Virassol, emendar na Vida das Américas, dar um corte pelo Recreio? Será que eu posso fazer isso? Não vou fazer isso. E eu acho tão fantástico aquele carro que eu digo, poxa, será que não tem nenhum... se eu fizer uma rifa, será que eu arrecado mais dinheiro? Carro tão bom, nunca tive, né? O que são 2 dias para quem nunca teve e vai fazer o bem com esse carro, né? Posso vender daqui a 48 horas, né? Poxa, nunca fui para Búzios. Podia ir de Ferrari, né, cara? Por que não? Poxa, Jurerê Internacional de Ferrari, cara. Imagina a minha patroa do meu lado posando de primeira dama de Ferrari vermelha. Que moral! Eu vou ficar com essa Ferrari até sexta-feira, porque é o aniversário da minha filha, e o tema vai ser Velozes e Furiosos. É de Deus. E você não percebe. Mas, na verdade, tudo isso não é Deus. Sequer o diabo. Mas é a sua própria cobiça. Quando você alega querer ter uma casa maior para os seus filhos, mas eles de si não estão pedindo uma casa maior, estão pedindo um coração teu, uma presença tua maior dentro de casa. É mais fácil você dar uma casa do que você se dar. Cuidado com todos esses pensamentos maravilhosos, cuja origem, na verdade, é o seu eu, é o seu ego. Provação, o Senhor me avalia, o Senhor avalia meu grau de paciência, de perseverança, de resiliência, e ao final me presenteia. Na tentação, eu caio no ardil de achar que o meu coração é forte o suficiente para saber qual é a vontade de Deus para mim. E na tentação você começa negociando valores. Você prometeu que amaria sua esposa em algum altar. Você prometeu que a amaria, até que a morte o separasse. Mas de repente, no estado atual de cobiça, você fez as contas e no seu coração você acha que também não é para tanto. Você prometeu amar seu marido até que a morte o separasse. Mas agora você fazendo as contas, vendo aí os podcasts da vida, se até as estrelas se sentem insatisfeitas, que dirá você uma simples mortal? Por que não da perda total finalmente seguir o fluxo da vida? Igreja, a provação não é ruim. Porque a única coisa que Deus diz é a seguinte: para ser aprovado é só ser paciente. A tentação, ela é terrível. Porque a palavra do Senhor diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai. E não apenas ela atrai, mas ela convoca, ela clama, ela literalmente seduz.
Então a cobiça, o seu desejo de querer ter algo que é de forma totalmente contrária à palavra de Deus, ao seu bem-estar, ao bem-estar da sua família, à sua evolução, ao seu progresso enquanto ser humano. Então essa cobiça, depois de haver concebido, meu amigo, literalmente essa cobiça precisava de você para ela ser fecundada. Olha o termo que o autor de Tiago diz. Então a cobiça, depois de haver concebido, depois dela ter sido fecundada por quem? Por você, minha irmã, por você, meu irmão. Depois que você regou, que você semeou a cobiça, ela vai e concebe. Ela fica grávida, a cobiça começa a gestar dentro da sua cabeça. E você acompanha essa gestação da cobiça do seu interior. Como você muda, como você se torna diferente. E você chama isso muitas vezes de evolução, de progresso. Você chama de desenvolvimento pessoal. E qual a diferença entre um e outro? Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O fruto, o filho dessa sua relação entre o seu eu, entre a tentação e a cobiça, dá à luz, nasce um filho. Esse nosso filho, bastardo, de uma aliança com Deus, mas ele é bastardo porque é de uma aliança com a cobiça, ele gera um ser chamado pecado, chamado rebelião, chamado negação do amor de Deus. E esse pecado, uma vez consumado, uma vez que ele domina totalmente você, e uma vez que agora você tem que passar a amamentar, acalentar e ver crescer esse pecado, uma vez que ele se consuma na sua existência, o que ele gera? Ele gera a tua morte. Quantos homens, meu Deus, certa vez uma família tão querida, gente tão boa, que moravam num local muito humilde, mas esse homem tão inteligente, e foi crescendo na vida, e crescendo, coisa boa, maravilhosa, fantástica. Conseguiu uma casa gigantesca ali onde morava, e um belo dia chega para todos e anuncia que a família vai se mudar. Vão para um local de ponta, um local que hoje merece. E aí você ouve um troço desse no local que hoje merece. Legal, beleza. Anos depois, visitando a igreja que eles faziam parte, se mudaram dessa igreja, eu encontrei sentado. Aliás, eu estava sentado nas escadarias dessa igreja, e ele olhou para mim: Anderson, tudo bem? Ô senhor, como é que vai o senhor? Tudo bem? Vou levantar ele. Não, deixa eu sentar nessas escadas. Sentou do meu lado, ficamos vendo o passeio público, conversando. E eu disse para ele: tio, que coisa boa, né? A gente está aqui. Bom, se bem que para o senhor não é tão bom, né? Porque é um local que, graças a Deus, o senhor já se mudou, foi para outro lugar. E ele ficou um tempo assim, com o olhar vazio. Passou a mão naqueles degraus, eu até pensei que ele estava tendo alguma coisa. Passou a mão nos degraus e ele falou: que saudade quando meus filhos subiam e desciam essas escadas. Que saudade de ser diácono e lidar com tantas provações e outras tentações. A vida melhorou, mas eu vou te ser sincero, Anderson, já que você agora virou pastor, a vida melhorou, mas eu não sei para quem. Porque meus filhos já não cabem aqui na palma da minha mão. E para ter aquilo que eu tenho hoje, há coisas que eu faço que só eu posso fazer. A cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Meu irmão, minha irmã, não deixe a cobiça engravidar de você. Não seja
o parceiro daquilo que só vai trazer o seu próprio mal. Provação não tem nada a ver com tentação. A provação eu preciso ser paciente. Na provação eu preciso ficar calado. Na provação as pessoas te humilham, te escarnecem, cospem. E você o tempo todo está quieto, porque você sabe que as coisas não vão se resolver ali. Não é naquele momento. Haverá um depois. Ali são as hienas das circunstâncias rindo de você, mas você o tempo todo resiliente, honesto consigo mesmo. Tempos depois, tudo fica esclarecido para quem interessa, que é você. E as pessoas dizem para você, naquele momento que você passou por aquilo, eu não teria seu comportamento, eu não teria sua paciência. E você pode gestar essa coroa da vida, aliás, mostrar essa coroa que você recebeu de Deus e dizer: isto que me ocorreu foi para isso aqui, ó, foi para mostrar para você. Vale a pena ser paciente, vale a pena aguardar, vale a pena se manter concentrado em Deus, porque quem dá essa nota é Ele, não é a sociedade. E muito cuidado com os desejos que, por mais que você tenha, que eles podem ser, em certa medida, inicialmente benéficos para quem te rodeia. Mas quando esse desejo engravida de você, e ele dá à luz, o que sai dali não é você. O que sai dali é o pecado, é a rebelião. Se lembra qual foi o pecado original, que é a nossa definição de pecado? Quando, no Éden, no Gan Éden, Eva simplesmente diz: não posso comer esse fruto, porque Deus não quer. E aí a serpente do Gan Éden diz para aquela mulher: não é que vocês não podem comer, é que se vocês comerem, Deus sabe que vocês serão conhecedores do bem e do mal, e serão como Deus. Quando perguntarem para você o que é o pecado, pecado é quando eu acho que só eu sozinho, de mim mesmo, na minha totalidade de pessoa suprema, sei o que é bom e o que é errado para mim e para todo mundo. Pecado é quando eu simplesmente digo: eu e Deus somos iguais, eu sou o meu Deus na minha própria vida, quem comanda e quem decide sou eu. Isso é o pecado. Uma coisa é personalidade, maturidade, resiliência. Outra coisa é achar que você é o Deus da sua própria vida e a sua vida se torna o seu Deus. Provação, paciência. Tentação, negue. Porque ela fica o tempo todo te buscando, o tempo todo te seduzindo. A cobiça quer engravidar de você. E se ela engravidar de você, meu amigo, minha amiga, vai nascer. E o que nasce daquilo ali, ninguém quer carregar no colo, ninguém quer criar. Sabe com quem fica o ônus? Com você. A palavra do Senhor nos diz: feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque depois que Deus o aprova, ele recebe a coroa da vida, a joia da maturidade, o crescimento pessoal, a evolução de entender tudo aquilo que o Senhor deu para ele, o presenteou. E o principal, com esta coroa da vida, ele entende que Deus o tempo todo sempre o amou e nunca o abandonou. Coloquemos de pé, queridos, curvemos nossas cabeças, fechemos os nossos olhos, falemos com o Senhor em oração silenciosa.